boa noite, está no ar mais uma entrevista pelo mundo. Hoje, quinta-feira, 4 de junho, estamos começando mais uma entrevista pelo mundo. E hoje a gente não vai longe, vamos para São Paulo conversar com um amigo meu da época da faculdade. A gente estudou junto jornalismo em São Paulo, na FMU, com Paulo Galdieri. A gente vai bater um papo aí sobre jornalismo e sobre tudo isso que está... sobre o papel do jornalismo durante essa pandemia. Então o Paulo já está aqui, já vou colocar ele na conversa. E aí, enquanto o pessoal vai entrando, compartilhando aqui para a gente começar esse papo bacana. Rapaz, faz tempo, Paulo, viu? Grande Paulo! E aí, tudo bem? E aí, Paulo, beleza? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Cara, brigadão aí pela sua participação. Faz só muitos anos que a gente não conversa, né? Cada Faz um um cuidando pouquinho. da vida, cada um correndo para um lado. Mas quando eu convidei você, você topou de cara. Então, para começar, já muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Show de bola. Bom, só para ambientar aqui o pessoal, né? Então, hoje a gente está. O papo de hoje vai ser um pouco sobre jornalismo. Vamos discutir aqui um pouco nossa profissão e tudo que está rolando, né? Com o jornalismo no Brasil nos tempos de coronavírus. Mas só para a gente começar, eu preciso falar aqui que agora a gente, nas últimas semanas, a gente está com apoio, Paulo, com apoio das nossas lives, e hoje o apoio é do Top 10 Saúde, que é um programa de emagrecimento transformador. Em 10 semanas a pessoa aprende a emagrecer com qualidade de vida e bem-estar. E está rolando também Manda pra mim. um desafio 21 dias. E aí, no próximo domingo, vai ter uma live às 7 horas da noite na fanpage da Kátia Leopoldi, que é a idealizadora do programa, e vão ser sorteadas 10 vagas para esse desafio 21 dias. Então, quem quiser saber mais informação, procura as redes sociais do Top 10 Saúde ou da Kátia Leopoldi, ou entre em contato com ela pelo WhatsApp 19 99610 1878. Então, feito o nosso merchan, vamos bater um papo. Paulo, Bacana. só para contextualizar, a gente se formou em 2000, né? Lá nos longínquos Isso, anos 2000. isso. E Precisamente no ano 2000. precisamente no ano 2000. E aí, como é que foi depois? Eu lembro que nos últimos anos você já estava trabalhando, acho que no último ano, né? Você já estava trabalhando em algum jornal. E como é que foi a sua carreira aí depois que acabou a faculdade? Bom, eu vou ser rapidinho, que é uma carreira um pouco longa, né? 2000 faz tempo. Faz tempo, né? É, eu trabalhei na Folha, 10 anos quase, 9 anos para ser preciso, 9 anos. Logo depois que eu saí da faculdade. Depois eu fui pro Estadão, sempre como repórter, trabalhando com esporte. Depois do Estadão eu passei a ser editor assistente. E aí eu fiquei lá 2 anos e pouquinho, quase 3. E aí eu fui pro Destaque, que é um jornal gratuito, distribuição gratuita. Tem aqui em São Paulo, Recife, Rio, ou tinha pelo menos, né? Brasília. Acho que ele foi afetado também pela crise. E lá cheguei lá como editor-chefe e depois eu assumi a direção editorial do jornal. Eu passei a coordenar todas as publicações, todos os produtos editoriais do jornal e uma equipe de 60 jornalistas. Fiquei lá até o ano passado, Quantos? 60 jornalistas, mais ou menos. Fiquei até É o ano passado jornalista, lá. hein? É É, fiquei, jornalista. de, é, fiquei de 2012 até o ano passado lá. E aí, o ano passado eu saí e passei a atuar numa agência de publicidade, uma agência de PR, na realidade, né? Relações públicas. E tô aí. Agora tô trabalhando com PR. Legal, legal. Bom, eu trabalhei um pouco durante a faculdade, né? Fiz estágios, escrevi para alguns jornais aqui do interior. Depois eu viajei, fui morar fora do país um tempo.
E Um aí, bom tempo, então, fiquei um bom tempo aí navio. batendo perna pro mundo, fui trabalhar em navio de cruzeiro, e aí eu voltei, eu acho que eu aposentei do navio em 2010. Como é que é Aí, aposentado o navio? Como é que é isso aí? rapaz do céu, tipo, foi uma libertação, porque é bom trabalhar, mas é puxado demais, é um troço muito louco. Fica 8, 9 meses embarcado, imagina 9 meses de segunda-feira, todo dia é segunda-feira. Então, aí eu fiz 3 contratos e parei, né? E aí voltei pro Brasil, fui produtor de 2 programas de TV aqui no interior, né? Um programa de entrevistas, de entretenimento e um outro mais jornalístico. É, E desde 2016 atuo no principal jornal da cidade, né? Que é o Jornal Tribuna, como repórter e redator. Então, feitas as colocações e introduções, né? Do porquê discutir jornalismo. E aí, assim, eu até fui convidado, amanhã vou participar, o Marcelo Lima está até aqui acompanhando a gente. Eu fui convidado, amanhã vai ter uma live num grupo aqui da cidade, é um grupo grande no Facebook, com mais de 30 mil pessoas, e eles estão fazendo também algumas lives, né, para discutir os assuntos aí da cidade, política, Covid e tal. E amanhã vai ser o tema de fake news. Então, vou eu e o Paulo, diretor do jornal, para a gente bater um papo lá sobre isso também. Então, eu queria conversar com Uhum. você. A gente está vivendo uma pandemia, é fato. Eu tenho conversado com pessoas de várias cidades do mundo para ver como cada lugar tem lidado, né, com essa pandemia e como os governos têm lidado com essa pandemia. Então, para começar, eu queria que você desse a sua opinião sobre como você vê a situação do Covid aqui no Brasil e a atuação da imprensa. Você, já para a gente, né, entrar logo, porque a questão política tem atrapalhado muito, é fato, e até Sim. que ponto você acha que isso a política tem atrapalhado a cobertura jornalística, né, com relação ao Covid? Bom, a situação aqui no Brasil é caótica, é muito pior do que os números oficiais mostram, porque a gente não tem ideia de quantas pessoas realmente estão infectadas. A gente tem É, ouvido falar entre 7 e 10 vezes mais do que os números oficiais, o que daria aí por baixo algo em torno de 4 milhões de pessoas. É muita gente, né? A gente é está falando muita de gente. Só que essa 600 subnotificação é no mundo mil. inteiro, né? Então, aí não é Sim, uma exclusividade nossa. no mundo inteiro, mas aqui mais. Aqui está mais, pelas dimensões do país, pela, pelas providências que não foram tomadas pelo governo, pelos caminhos que o governo tomou ou deixou de tomar. Governo federal, tá? Fique Sim. claro. É, e então a subnotificação aqui é muito complicada. A desigualdade de renda também atrapalha muito, obviamente. Então a situação é caótica. Eu acho que é um dos piores cenários possíveis que a gente podia ter. É, A gente tinha uma eu boa tenho. perspectiva, A porque a gente gente começou começou com uma uma boa perspectiva, quarentena, né? né? A gente começou cedo uma quarentena, começou relativamente rápido, mas essa quarentena ela se perdeu em disputas políticas, ela se perdeu em uma série de descaminhos aí que o Eu governo tenho, federal eu tenho resolveu dito tomar. até nas últimas lives que a gente conseguiu reunir o pior cenário possível. Porque a gente tem uma pandemia com números crescentes de contaminação e a gente complicou a economia de uma forma né? Então a gente conseguiu o pior das duas coisas. A gente mantém o número de Exato, contaminação e a gente complicou a economia. E é não isso se aí, vê solução. é isso aí, foi isso que aconteceu. Agora, no meio disso tudo, a imprensa, cara, o jornalismo, que está vivendo uma crise já não é de agora, não é uma crise de talentos, não é uma crise de interesse, porque notícia tem, é uma crise de formato, uma crise financeira. As pessoas passaram a consumir notícias de outra maneira, que já não é tão rentável. É difícil você fazer bom jornalismo sem gastar dinheiro. Eu diria que é impossível. Se você não gastar dinheiro,
Você não vai fazer bom jornalismo, você vai fazer jornalismo de gabinete, você vai fazer um mau jornalismo. Mas no meio dessa pandemia, em que a notícia se mostrou fundamental, o jornalismo profissional também está se mostrando fundamental. A gente está aí 2 meses e meio já, né, confinados, aí eu deveria estar confinado, muita gente na rua, Deveria porque é a não tem o que palavra fazer. é melhor, né? É, mas nesses 2 meses e meio a gente vê a atuação do jornalismo profissional, o profissional que se diga, né, ajudando, informando, tirando dúvida, mostrando o que tem acontecido a despeito de todos os problemas, todos os percalços que têm aparecido no caminho, entre eles todas as desinformações e fake news que o próprio governo federal, o presidente, Alimenta. insiste em alimentar quase que diariamente. Então, para o jornalismo tem sido um período interessante. Não vou dizer de renascimento, porque é difícil falar em renascimento, né? Ou tem que ter uma reinvenção do modelo, de como a coisa é feita, mas mostrando que a relevância da informação de qualidade ela é importante. As pessoas precisam de informação de qualidade. Não adianta você entrar na internet, olhar a primeira coisa que apareceu na sua frente e você achar que aquilo é verdade porque está na internet. Então, esse, na verdade, é o grande complicador, né? As redes sociais e a internet que veio para ajudar, ela ajuda porque ela dá voz para todas as pessoas, né? Coisa que não acontecia há 20 anos atrás. Mas, ao mesmo tempo, parece que o brasileiro não está preparado ainda para ter essa autonomia toda, né? E ele acaba disseminando informações sem nenhuma verificação, e isso vai fazendo com que essa fake news tome proporções cada vez maiores, e aí, especialmente numa época em que a gente está de extremos tão grandes na política, né? Você acha que, falando agora da grande mídia aí, né, da Globo, Band, que, que praticamente transformaram a programação dos canais de televisão, né, só em função do Covid, é uma coisa que eu nunca tinha visto, uma mudança tão grande na grade da Rede Globo, por exemplo, né, por causa de uma situação externa. Como é que você vê essa cobertura dos canais de televisão aí, da Globo e da Band, por exemplo? Cara, eu acho que os canais de televisão fizeram o que tinha que ser feito. Colocaram no ar, na frente, o interesse público, a informação. Tem mostrado diariamente, né, o que tem acontecido. Alguns mais, outros menos. Os canais fechados, os canais de notícia, né, Globo News e a CNN, que estreou no meio disso tudo, É. começou já no fogo Já cruzado. com o caldeirão pegando fogo. É, as pessoas têm se habituado a assistir mais e os índices de audiência mostram isso. Então, só para pegar a Globo, o exemplo da Globo, naquele horário de começo de tarde que eles não sabiam o que fazer com aquele começo de tarde, tiraram o video show, colocaram o Se programa liga. novo, e me fugiu agora o nome do programa. Se joga, se Se joga. joga, não se liga, se joga. Isso. Com a Gentil, com a E Fernanda Gentil. isso. E não tinha Cristo que levasse a audiência naquele horário. E a extensão do jornal hoje tem colocado de novo o horário na liderança, a Globo na liderança desse horário. Então isso mostra que as pessoas estão interessadas em saber o que está acontecendo, estão interessadas em notícias. É claro que se você ficar 24 horas ligado na notícia, você bate até uma depressão, né? Bate até uma dor. Vixe Maria, rapaz. Vixe Maria. Para quem não é viciado, eu sou viciado em notícia, então eu sento, eu zapeio e se não tem nada para assistir, eu acabo caindo num canal de notícia. Mas isso acho que é por força do hábito, da profissão, acaba acontecendo naturalmente. Mas as pessoas querem se informar e querem se informar com qualidade. Eu acho que é isso que está acontecendo. Tá. E essa questão de Globo versus Bolsonaro? Então, porque aí hoje, assim, eu também acredito que é fato, né, como você disse no começo, toda a imprensa, ela não é 100% independente como gosta tanto de divulgar, mesmo porque é muito difícil de ser 100% independente. Ah,
Mas hoje existe uma questão de que a Globo está manipulando as informações, a Globo está querendo derrubar o presidente. Como é que você vê essa questão de Globo versus Bolsonaro? Porque agora é fato, virou uma guerra mesmo, né? Nos últimos tempos o negócio ficou descancarado. Uhum. Você acha que quando que virou essa chave aí e transformou isso numa guerra? Cara, eu vou te responder isso de duas maneiras. Primeiro, fazendo uma observação de quem trabalhou 20 anos em redação de jornal, desde repórter, desde quem fazia o tabelão do futebol até quem sentou na cadeira para chefiar Sim, uma equipe de jornalistas por e isso mandar. que eu quis falar com você, que é alguém que teve dentro né, dentro dos É, principais veículos de comunicação do país. tem um mito que as pessoas talvez tenham na cabeça de que vem lá alguém e fala que você vai ter que escrever isso, falar mal de fulano e não sei o que lá e não sei o que lá. Não é assim. Não é assim que funciona em nenhuma editoria. Não é assim que funciona em política, não é assim que funciona em economia, não é assim que funciona em esporte, não é assim que funciona em entretenimento. Não é assim. Obviamente que os jornais têm suas linhas editoriais e eles têm tentado manter a transparência disso nos espaços de opinião próprios, nos próprios editoriais, naquelas primeiras páginas em que eles mostram a opinião da empresa, a opinião da família que manda, a opinião do jornal. O noticiário ele se impõe no dia a dia. Quando você está num jornal, a notícia se impõe, você não tem como brigar com a notícia. Você pode olhar para um lado, olhar para o outro, mas a obrigação do repórter, a obrigação do editor é olhar e colocar todos os lados. Não tem uma verdade só. A verdade é construída de vários lados e a gente nunca chega na verdade absoluta. Sim, Sempre que você olhar, cada um você conta vai a sua um pedacinho da interpretação, né? história. É, e sempre vai ter um pedacinho novo de qualquer história. Então, dito isso, é só para desmistificar um pouco da coisa de quem que nós vamos matar hoje, quem que nós vamos com quem a gente vai fazer maldade hoje. Não existe isso. Não existe isso em nenhum jornal, nem em jornal pequeno, nem em jornal médio, nem em jornal grande, nem nenhum veículo de comunicação sério que se preze, que se preste e que se leve a sério, que queira que o mercado publicitário o leve a sério, porque no fim o negócio é esse. Sim, você O precisa ter veículo de a imprensa credibilidade, vende né? a credibilidade. Você Exato. precisa ter a credibilidade para poder atrair É, os anunciantes. isso. Sem a credibilidade, o teu espaço publicitário não vale nada. Então, a grande commodity do jornalismo é a credibilidade, porque as empresas de comunicação vivem da credibilidade, não porque elas são boazinhas ou porque têm um ideal maior, porque elas querem. Esse é o modelo de negócio. Dito, dito isso, essa guerra do presidente, do Bolsonaro, não é só com a Globo. É uma guerra contra a liberdade de imprensa. É uma guerra contra quem fala as coisas, que aponta o dedo. E o papel da imprensa, majoritariamente, prioritariamente, é esse. Não é fazer oba-oba, não é falar que está todo mundo certo, não é celebrar o dia da bandeira, ou seja, qual for o dia que você queira inventar. Não é só mostrar a notícia boa, é apontar e olhar para onde que pode estar errado, é fiscalizar. E esse papel de fiscalização ele é muito incômodo, ainda mais para um governo que se mostra com inclinações seriamente autoritárias e, obviamente, fascistas. Não sou eu que estou dizendo, é o presidente que se coloca em manifestações fascistas e de maneira bastante autoritária ultimamente, no último mês, pelo menos, só para a gente citar o que tem acontecido no último mês. Nesse cenário, a empresa de comunicação ela só tem uma coisa a fazer: se defender. E não se defender porque ela quer derrubar o presidente ou porque não quer. Defender os próprios interesses, que é a liberdade de imprensa. Sem a liberdade de imprensa, a imprensa não trabalha. A empresa de comunicação não vai girar, não vai ter lucro, não vai ter nada. Então, nesse ponto, acaba virando uma guerra por conta disso. Mas no que a gente está vivendo é uma guerra de... Não é Globo versus Bolsonaro. Eu acho que é a imprensa livre, a imprensa séria, não a imprensa de gabinete, não a imprensa inventada para corroborar fatos e histórias e espalhar fake news. É a imprensa séria que quer defender a liberdade de imprensa. Não Então, como ideal. Eu quero reforçar isso. Não é o ideal, não é que todo mundo é bonzinho, não é que
as pessoas querem o bem de todo mundo. Não é isso. É que parte do negócio, e parte importante do negócio, está nisso, de você manter sua credibilidade e prezar pela liberdade de imprensa para poder manter a sua credibilidade. Então, mas assim, eu concordo, né? Eu trabalho num jornal pequeno, mas que é grande na minha cidade. É o maior jornal da cidade. A gente já chegou a ter, acho que 3 ou 4 jornais na cidade. A cidade tem 70 mil habitantes. Já chegou a ter 4 jornais. A Tribuna tem mais de 30 anos, né? Que é o jornal que eu trabalho. E é isso. Tem uma credibilidade, tem um nome hoje a defender, né? E eu também, eu nunca, desde 2006 que eu estou trabalhando lá, eu nunca recebi uma pauta dizendo, olha, faça uma matéria assim, assim, né? Ó, aconteceu tal coisa, vê lá o que é. Eu vou e faço a matéria, faço a cobertura do evento. Seja da prefeitura, seja um problema causado pela prefeitura. Só que e é exatamente isso. A própria ação do poder público gera uma reação da imprensa. Só que a gente tem também a questão da tendência, porque hoje tem imprensa que você vê que ela é crítica a tudo, né? Não consegue ver nada de bom. E tem a outra que consegue, no mesmo fato, ver, não, mas ver alguma coisa boa. Então, por exemplo, a Jovem Pan hoje, ela muito da programação dela, eles estão mais defendendo, né, do que bem diferente do que você vê, por exemplo, na Globo. Então, é uma questão de visão, é como você disse, né? Cada um que conta a história conta de um jeito. Então, como é que daí a gente faz essa interpretação? A gente como, né, o leitor ou o ouvinte da rádio, né, ou a pessoa que está assistindo a televisão. Porque às vezes tem uma situação em que um lado fala que foi certo e o outro lado fala que foi errado. E aí, como é que a pessoa, né, o leitor Eu acho sabe que, diferenciar isso? acho que precisa separar duas coisas. Opinião de fato. Opinião é uma coisa, fato é outra. Se você mostrar o fato com opinião, você vai estar contaminando a notícia. É diferente. Então, eu Sim, posso dar opinião, toda empresa de jornalismo, de mídia pode dar opinião e deve dar opinião. Você citou a Jovem Pan é claramente uma empresa que defende mais à direita, hoje em dia, no espectro, só para, né? Mas a Globo não está no outro espectro. A Globo não é de esquerda. Nunca foi. A Globo não é porque ela hoje ela está claramente contra um governo que mostra inclinações autoritárias, que ela é de esquerda. Não vai ser nunca de esquerda. É uma do empresa mesmo jeito que capitalista, quem. É, é uma empresa que tem interesses de manter a roda girando. É óbvio. Não faz ela, não, isso não faz ela é uma empresa de esquerda porque ela é contra um governo de direita. As coisas não são assim preto ou preto no branco. Não branco, né? são. Não Não é, são. É uma grande escala cinza que existe. E nessa escala cinza você se coloca em vários lugares. Eu acho que o mais importante é a transparência com relação à maneira como você se coloca. Então você se coloca com opinião, tem que ficar claro que aquilo é opinião. Se você está se colocando como alguém que está relatando fatos, você tem que se colocar nessa posição, sem dar a sua opinião. É impossível você ficar imparcial, como você disse. É impossível. Se você está na ponta ali, você está sentindo o calor do acontecimento, você está olhando o que está acontecendo, você vai dar a sua impressão. O repórter ele tem como objetivo e tem como dever tentar ser o mais imparcial possível, mas ele não vai ser 100% imparcial porque ele está sentindo aquilo que ele está sim. relatando. E Ele ele está tem a vendo, experiência de vida a dele que visão. leva ele a acreditar em determinadas coisas, né? Mas ele não vai. A obrigação dele é não contaminar isso. Né? Agora, se ele está ali para dar a sua opinião, para comentar, para mostrar, é outra coisa, é diferente. Então, que nem, ó, eu acho que o principal ponto, o principal nota aí, está entre confusão entre opinião
e relato de fato. São Ó, coisas a Dani completamente está diferentes. dizendo aqui que assim, e a imprensa que só distorce tudo? E a minha mãe tá acompanhando. E minha mãe falou logo embaixo que ela só acompanha o Jovem Pan, que eles falam e recebem todos os lados, né? Porque assim, é o mínimo é Você pode receber todos os lados, escolher, né? obviamente, ouvir o que te agrada mais. Sim. Né? A questão será que vale a pena você só ouvir o que te agrada? Né? Será que só notícia boa é que é boa? Só a Ou será notícia que que mostrar... você concorda, né? É a certa? Exato. Notícia é uma coisa, opinião é outra. Eu acho que esse que é o principal ponto e a principal confusão que a gente E a acaba Jovem fazendo. Pan hoje ela tá numa linha muito opinativa, né? Ela não, ela Muito opinativa, toda mas notícia tem ela 2 ou 3 comentaristas e é, falando em cima, né? e é muito válido. E está claro que é opinativo. Tá? Eles não Sim, transformam sim. notícia em opinião. Eles ouvem, eles relatam a notícia e em cima da notícia eles dão opinião. Eu acho ok. Concordando Mas ou não só concordando que com a é isso. linha opinativa, tá ali. A Notícia Dani é falou aqui essa. que é difícil achar jornalismo puro, só tem comentarista. Porque a notícia mesmo, ela é dada em 30 segundos e Exato, depois fica exato, 40 minutos debatendo e comentando aquele exato. assunto, né? Mas se isso tiver claro, eu não vejo problema. Tem que estar claro, sabe? A Sim. notícia é: o copo caiu da estante. Ponto. Essa é a notícia. Se o copo caiu da estante porque eu acho que ele estava mal colocado na estante, ou porque eu acho que ali não é o lugar dele, ou porque eu acho que é o lugar dele, mas o vento que bateu porque a Ou janela que foi empurrar a aberta derrubou, estante. é outra coisa. Entende? A notícia é só que o copo caiu da estante. Ponto final. A opinião sobre por quê, como, quando, onde, é tudo interpretação em cima do fato que já aconteceu. Uhum. É. E é bem isso mesmo. Eu colocando agora aqui casos, né, aqui da minha cidade, só para você entender assim também como é que é a coisa e como é que é numa cidade pequena, porque você só trabalhou aí na grande imprensa, né? Cara, pensa assim, eu trabalho num jornal e você sabe que eu tenho um envolvimento político na cidade, que eu gosto, que eu participo, que eu me envolvo. Então, para mim, ainda eu ando ainda mais no fio da navalha ainda, para tentar não misturar as coisas, né? Então, tipo, eu tô lá fazendo uma cobertura de uma ação da prefeitura. Eu sou claramente oposição à prefeitura. De fato, isso é ponto pacífico. Mas é uma coisa que eu sempre disse em rádio, quando eu participei, e quando eu tive a possibilidade de colocar a minha opinião em algum artigo, alguma coisa, só tem um jeito de fazer com que a oposição pare de bater, é fazer a coisa certa, né? Então, porque se você faz um projeto bem feito, você faz com que a oposição tenha que concordar com você. Então, e por várias vezes eu defendi projetos da prefeitura, né? Mesmo sendo de oposição, mas quando o projeto era bem feito e quando a ação era bem realizada, eu falei, defendi e tal. Só que isso não, da parte deles, isso não é visto. Então, eles sempre me veem como uma pessoa que dá para falar mal da prefeitura. E aí, a gente chegou num nível tão grande de conflito que eles deixam de, a assessoria de imprensa e parte da prefeitura deixa de mandar a notícia para depois cobrar que o jornal não publica. Então, assim, aí é a parte política atrapalhando o trabalho do jornal. Agora, com essa briga de governo com as empresas, né? E aí tem até agora saindo que foram feitos publicidades do governo federal em centenas de sites e de mídias consideradas que dispararam fake news. Como que a imprensa que não é bem vista pelo governo, pelo poder, ela consegue se manter trabalhando de uma maneira justa, assim, vamos dizer?
Justa como você quer dizer? Você Não, está dizendo não justa, por... é correta. Porque assim, se a gente. Por exemplo, o Bolsonaro, ele tá brigando com a Globo. Então, você sabe que, tipo, não se dá a mesma entrevista, não se fala, né, não divulga as coisas da maneira como se divulgaria para uma imprensa parceira, vamos dizer assim. Então, é como que daí a imprensa faz para manter o seu acesso às informações e continuar trabalhando? Ela precisa fazer o trabalho dela. Ela precisa estar ali, ela precisa estar apurando dentro do possível e mantendo o trabalho dela. Não tem muito segredo. Não pode virar uma guerra de outros interesses. Porque senão você coloca sua credibilidade em jogo. Sim. É claro que quando você tem interesses gigantescos, de milhões e milhões, É bilhões diferente, de né? reais, é sempre diferente. É claro que a linha editorial vai virar contra e é natural. Eu acho bem natural isso acontecer. Agora, não é por conta disso. É um equilíbrio difícil, sabe? É um equilíbrio bem difícil. O jogo é de poder. Então, quando um lado aperta com ameaça econômica, não vou te pagar mais porque você me ataca. E ok, é uma é uma escolha, é uma escolha. O outro lado vai ter que se virar. Agora, se a imprensa resolve por conta disso abrir abrir a guarda, ela vai estar abrindo mão também da sua credibilidade. Lá na Sim. frente, essa conta vai ser cobrada. É. Quando a imprensa vira parceira, ela vai lá na frente ela vai cobrar a conta. Pode ter certeza disso. Uma hora ou outra essa conta vai chegar, né? Porque a partir do momento que você abre mão da sua credibilidade, da sua estrutura e da sua história para ser parceira, como você disse, né? Tipo, parceira de um governo, esse governo um dia vai acabar. E E, né? parceira, que fique claro, parceira no sentido de esconder notícia, de distorcer fato, de mostrar só o que é bom, ou de mostrar o que está acontecendo de uma maneira completamente contaminada pela opinião, que é o que a gente estava falando um pouco. Isso é prejudicial. Não é mostrar apoiamos o governo, né? Ou estamos a favor. Estamos a favor, mas estamos mostrando. Sabe? Estamos a favor, mas a Covid mata, sabe? Estamos a favor, não saia de casa, porque você vai morrer. Só para dar um exemplo do que está acontecendo Uhum. agora, É, sabe? É um pouco isso. é. Então agora, né, voltando um pouco para o Covid, aí a gente tem essa briga entre o governo federal e os governos dos estados, né? E aí o governo federal dizendo que não é tudo isso, não são tantos casos, e o governo do estado né, registrando. Você acredita nos dados divulgados pelo governo? Ou você acha né, eu saí um pouco agora né, do jornalismo, né? Saindo para os dados divulgados pelas assessorias de imprensa, né, pelas secretarias de saúde, que é uma coisa que muita gente questiona. Então, tipo, uma turma fala que o rapaz morreu, tropeçou, bateu a cabeça e aí botou que é Covid. E o outro, aí agora parece que aumentou o número de mortes por crise respiratória. Então estão subnotificando os casos de Covid para poder reabrir o comércio. Você acredita nos dados divulgados pelo governo ou você tem dúvida? Não, os casos oficiais, eles é uma subnotificação, mas na minha opinião, não é uma subnotificação por manipulação de dados. É uma subnotificação por falta de capacidade de testagem adequada. Não, 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 que tenha Tá? Eu subnotificação é acho que fato, mas assim, dos então, eu números que acho que é tem, isso. por exemplo, dos números que tem no Brasil, deixa eu ver se atualizaram aqui de ontem para hoje, Deve estar em no torno de site do 600 Ministério. mil, 600 e alguma coisa.
Ó, o site lá do Ministério da Saúde não atualizou, tá? Tá a data de ontem ainda, né? Os números de ontem. 584.016 casos. No site do John Hopkins, lá da Universidade de John Hopkins, já está em... Não, mentira, tá, no de lá tá também. A atualização do G1 já estava em 606.085 casos. Porque o G1 ele faz uma atualização um pouco mais rápida, porque ele soma o que o Ministério da Saúde fez com o que eles obtêm diretamente das secretarias de saúde Sim, sim. estaduais. Então eles somam e ok. E aí então essa diferença ela é natural, porque sim, é uma questão de agilidade. É uma questão de agilidade de apuração. A hora que eles atualizarem o site do Ministério, vai bater os números, né? Isso. Agora, então, quem está dizendo que não é sério, quem está dizendo que esses números estão inflados, não, esses números não estão inflados. Esses números estão subnotificados. Basta você pegar e olhar um hospital público, porque é para onde a maioria da população vai buscar ajuda, o desespero que está, os casos, a lotação, a superlotação. Isso é reflexo direto da Covid, que é uma doença que ela mata, ela pode não matar como o Ebola, só para a gente ficar em vírus, pode não matar 70% das pessoas que contamina, mas o desenvolvimento que ela tem mostrado, e por tudo que tem se estudado sobre ela superlota o sistema de saúde pelo tempo que as pessoas precisam para se recuperar. Sim. Esse então, na verdade, que foi sempre desde o começo, né? A questão do isolamento é por causa disso. O tratamento agora, no Brasil, em si é simples, né? É simples. Em 80% dos casos, 90% dos casos, é simples ou é assintomático. Agora, esses 20%, os números são muito grandes. Quando a gente fala em 20% de casos, se a gente pegar a população brasileira, que são 200 milhões, 20% das pessoas, não é que todo mundo vai pegar, não é isso que eu estou querendo dizer, mas só para a gente falar em números, tá? 20% de 200 milhões são 40 milhões. Né? Se a gente pegar a população brasileira e falar, então, desses 200 milhões, não é todo mundo que vai pegar. Desses 200 milhões, vamos dizer que 10 milhões vão pegar, assintomático ou grave. Desses 10 milhões, se 5% ficarem assintomáticos, a gente está falando de quase de 500 mil pessoas. 500 mil casos sérios. São 500 mil respiradores que precisam ser usados. Não tem 500 mil respiradores à disposição em lugar nenhum. Não tem 500 mil leitos de UTI. Esse que é o grande problema. Então as pessoas morrem por falta de atendimento. Por isso que é sério. E quando se fala, né, na questão do isolamento, de achatar a curva, que agora nem se fala mais achatar a curva, acabou isso, né? Não, isso já é coisa do passado, ninguém vai falar disso. Mas o ponto era exatamente esse: diminuir o número de contaminações simultâneas para que o sistema dê conta. E uma coisa que ficou muito clara é que, apesar do Sistema Único de Saúde brasileiro ser um exemplo para várias partes do mundo, né? Porque eu conversei com lugares que não tem. Você tem que pagar ou que não tem. Então, beleza, funciona. Mas, ao mesmo tempo, ficou claro que ele já estava sucateado de antes. Você pegar Manaus lá, que tinha um respirador, o Estado. Como é que o Estado tem uma UTI com respirador? Então não é a Covid que causou um... Não é só. Não é só a Covid. Na verdade a pandemia escancara uma situação que Os problemas que a gente vem empurrando com a barriga há muito tempo. Exato. Ela é uma doença social, quase, né? Porque ela acaba prejudicando quem não tem condição. Mais ainda. Né? Ela não escolhe quem contaminar, não vai contaminar mais rico ou mais pobre, mas os mais pobres vão sofrer mais. Primeiro, por ter menos condição, pela precarização dos postos de trabalho, as pessoas precisam viver o dia a dia, ganhar o pão de cada dia, literalmente. Literalmente, né?
literalmente, se ela não vai para a rua vender, ela não ganha, ela não tem dinheiro no fim do dia, não é no fim do mês, é no fim do dia para comprar o almoço, ou o jantar, ou comprar o pão. Então, essas pessoas elas ficam pressionadas, ou elas morrem de fome, ou elas morrem de doença. É. E É uma aí, situação muito complicada, mas é, é, ainda assim, o isolamento social é importante para que as pessoas possam ter alguma chance de serem atendidas, desse atendimento acontecer, ou mais gente ter mais possibilidade de se curar, de ser atendida. E eu uma vi coisa que no. eu ouço muito ainda isso não é sério, não sei o que lá. Quem viu de perto, ontem eu estava numa aula, estava assistindo uma aula, e uma senhora na aula falou, gente, enfim, surgiu o assunto na aula, e ela falou, gente, é sério sim, eu não estava acreditando, meu pai morreu no dia 27 de Covid, eu só fui acreditar depois que isso aconteceu. Eu acho que a gente não precisa chegar nesse extremo. Eu, Mas, graças a Deus, não tive nenhum caso na minha família ou das pessoas que estão próximas de mim. Primeiro porque a gente teve alguma condição de se isolar, ainda que sofrendo impacto econômico. Não pensa que a gente não sofreu impacto econômico, não. Teve redução salarial, redução de ganho. As pessoas para quem presta serviço, minha mulher é psicóloga, as pessoas deixaram de pagar, de gastar dinheiro com isso, sim. direcionou os recursos para outros lugares. Então, obviamente que o impacto econômico também aconteceu com a gente, mas não tenho ninguém perto que teve casos, pelo menos uns casos graves. E então, Teve um vereador mas numa mesmo assim, cidade que. eu sei que isso é verdade, entendeu? Eu não preciso ver ninguém Então, mas morrer do meu lado para dizer que que isso é verdade. mas muita gente precisa, infelizmente, né? Não é o ditado quando a gente que é criança lá, que só aprende quando erra, né? Que a mãe fica falando, não faz isso, não faz isso, você vai cair. Você vai lá e cai, aí você aprende que não pode ir lá. Muita gente segue nessa mesma linha e continua não acreditando. Teve um vereador, uns 15 dias ou um pouco mais, eu estava numa entrevista e aí me passaram um vereador de uma cidade que era crítico feroz, que imagina que não é isso, que é contra o isolamento, aí a mãe faleceu. E aí no outro dia ele, não, é sério, isso é sério. Então, assim, muita gente tem que sofrer, infelizmente, para passar a entender. Dito isso, como que você vê? Tem uma coisa que hoje eu não estou conseguindo entender. Tenho dito isso. É esse plano São Paulo do Dória de reabertura. Porque. E isso está acontecendo na minha cidade, isso está acontecendo aqui. Amparo, como eu disse, né, tem 70 mil habitantes. A gente começou a quarentena no dia 20 de março e a gente estava bem controladinho. O primeiro mês, a quarentena foi respeitada pelas pessoas, pelas empresas, pelo comércio. E aí, com o passar do tempo, com essa desinformação, né, com essa bagunça toda, o isolamento foi diminuindo, 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 a ponto de a gente não ter mais vaga para estacionar na rua, na principal rua da cidade. Os comércios todos meio fechado, meio aberto, todos não, mas muitos meio fechado, meio aberto, porque os caras precisam trabalhar. E aí, agora, no momento em que Amparo, no dia 1º, segunda-feira, tinha 53 casos confirmados. Hoje, dia 4, tem 82. Então a gente registrou 29 casos em 4 dias. E a cidade está nessa fase 2 de reabertura e o prefeito soltou um decreto reabrindo o comércio da cidade. Então, Você tem tipo. uma pressão, é uma clara pressão feita pela economia, uma pressão econômico-política, político-econômica. A gente tem que lembrar que tem eleição aí pintando já já. E ninguém ganha eleição sendo impopular com uma pressão que as pessoas querem trabalhar. Então, nesse momento, na minha opinião, e aí a opinião é diferente de fato, é a minha opinião, eu acho que a gente está vendo o poder público sucumbindo a essa pressão.
os estudos, os especialistas, os infectologistas estão falando ainda não é hora, tem que esperar mais. Desesperados, né? Ainda não é hora o poder público fazer o possível e impossível para justificar a abertura. Primeiro porque tem muita gente apoiando essa abertura, a população, né, começou a apoiar, e segundo porque tem essa pressão, é uma pressão que se impõe pelo jeito como as coisas estão acontecendo, pelos acontecimentos. Eu acho um absurdo, acho que se a gente tivesse feito uma quarentena decente, um lockdown forte de fato, não esse meio lockdown, esse meia quarentena, Porque a gente estaria talvez essa numa meia situação fase, melhor agora. e aí a gente começa a reabrir num momento em que a gente está batendo recorde de mortes diárias, foram 1.349 óbitos ontem no Brasil, registrados. E como é que você pensa? E aí o que eu fico inconformado é isso que você falou, é criando narrativas para justificar essa abertura, né? Qual é a narrativa? Se quando estava morrendo 5 pessoas, estava em isolamento, e agora que está morrendo 1.000, está começando a reabrir. Então, eu confesso que eu não consigo entender. Eu conversei com a coordenadora da Vigilância em Saúde da cidade, ela falou que ela levou uns dias para entender essa matemática do governo do estado, né, que colocou amparo na fase 2. E aí eu conversei com ela, falou, não, agora eu entendi, eu vou, né, conversar com você, para dar uma entrevista, para explicar. Eu falei, tá, mas a métrica que o governo do estado montou como você falou, é para ele aprovar essa abertura que já tinha acontecido, na verdade, né? Porque o comércio já estava, parte do comércio já estava aberta, empresas estavam abertas, indústrias estavam abertas, e então era mais para validar, né? E para tirar esse pessoal todo da ilegalidade. Ninguém quis ficar com o ônus de um lockdown forte. Pesado, né? O cálculo foi, de novo, minha opinião, o cálculo foi, vamos manter no mais ou menos, porque talvez no muito forte as pessoas vão sofrer impacto econômico demais. Só que o impacto econômico vem sendo alongado E o e a gente número vai de demorar casos só mais aumenta. tempo para retomar. A gente está sofrendo o pior dos mundos, na verdade. Então, o pior cenário possível, né? Que a gente não conseguiu resolver a pandemia, diminuir os casos. Que ninguém garante, que nem eu conversei com Portugal semana passada. E aí eles começaram a reabertura, né? Na semana passada não, faz mais tempo. No dia 4 de maio, eles começaram uma reabertura Isso. gradual. Mas porque os casos estavam controlados. Ninguém garante que com a reabertura os casos vão voltar a crescer. Ninguém consegue garantir isso. Mas o negócio foi controlado e aí você reabre. Se aumentar, você diminui. A gente, com 1.300 mortes por dia, a gente reabre. O que precisa ser feito para voltar a fechar, né? Nada. Não fecha nunca mais. Vai continuar aberto e quem pode ficar em casa fica e quem não pode enfrenta a doença. É um pouco isso. E como é que você vê daí a imprensa? Eu lembro que no começo da pandemia a imprensa pegava pesado na questão do isolamento, de vamos ficar em casa e tal. Agora já não se fala mais tanto nisso, né? São tantos outros problemas que o próprio governo causa que acaba o Covid às vezes ficando em segundo plano. Então, sobre ficar em casa, eu acho que ainda tem uma mensagem forte sendo passada, ou tentando passar essa mensagem. Só que a gente também está acostumado a viver em estado permanente de caos, né? Para a gente, aqui no Brasil, infelizmente, 50 mil mortes anuais no trânsito não assustam. A gente perdeu um pouco, né, o A respeito gente, pela... Isso. Então, 100 mil mortes por arma de fogo, não sei se é esse número, mas é um número grande, tá? Já não fazem tanto efeito. Então, quando você fala em 30 mil mortes, 40 mil mortes, as pessoas falam, mas tudo bem. Depois de aí um fala tempo, assim, não, parece que tudo bem.
Mas morre do coração, morre tantos mil, do não sei o que, morre tantos mil, e tipo, então isso não é nada. Pois é, quando o pensamento tinha que ser o contrário, se está morrendo 30 mil, tinha que ter morrido 15. A gente tinha que ter feito todo o esforço para que morresse 10, 5, 2, nenhum. O É, objetivo tem que ser sempre o zero, porque cada um é um, né? E não pensar o contrário, que já morreu um monte, pode morrer mais um, não tem problema. Por isso que esse discurso, por exemplo, do presidente falar não posso fazer nada, é o destino de todo mundo, é absurdo. É, sabe, é um é difícil discurso a que gente uma escutar pessoa uma numa coisa posição dessa, é não, difícil jamais poderia escutar falar. para quem, né, para quem tem a consciência, né, de que toda a vida vale, porque todo mundo é pai de alguém, é filho de alguém, é o avô de alguém, e aí a gente escutar do presidente da República, que é o cara que deveria estar liderando, né, esse combate de que, tipo, pá, morreu, o que eu vou fazer? Todo mundo morre. É duro, é realmente difícil para a gente. E isso que gerou, eu acho que um dos grandes problemas do Brasil, que eu, aí opinião, né, vendo pelos outros países, é essa falta de alinhamento. Então, todo lugar que eu conversei, tipo, o governo federal determinou as diretrizes e os governos estaduais, prefeituras seguiam. Aqui, acabou que o STF teve que intervir mais uma vez, porque o STF intervém hoje, ele é obrigado, e na maioria das vezes, e tem outras vezes que ele intervém, aí eu acho que exageradamente, passando o poder de controle da pandemia para os governadores. Isso fez com que cada um corresse para um lado. Eu acho que esse foi o começo da derrota, vamos dizer assim. A descoordenação de ação pública, a falta de apoio do poder público, na verdade, é o que tem feito o efeito mais nocivo. A falta de apoio econômico, né? A demora para as ações de todos os tipos, tanto econômicas quanto sanitárias, essa letargia é que tem entrado onde ela está. Né? Ó quem chegou aqui, o Pablo Master aqui, o Renato Marcondes apareceu falando que Renato estudou com a gente na faculdade também, era da, da cúpula lá dos Pablitos, que o cunhado dele são infectologistas e já existe no meio médico uma análise sobre um segundo pico ainda mais agudo após essa retomada gradual. Meu, desculpa, não precisa nem ser médico infectologista, um pouquinho de consciência e noção e tá acompanhando o que está acontecendo, sabe que vai estourar com essa reabertura, né? Pois é, todas as análises e projeções de gente que entende efetivamente do assunto, que estuda isso, já tem apontado isso há muito tempo. Que segundas ondas, novas ondas, elas são uma tendência e são prováveis. Então, você imagina numa situação como essa, que a gente ainda está vivendo uma primeira onda, que muita gente diz que ainda não chegou no pico, e aí as pessoas falam, mas não chega nunca, não chega nunca. Sim, essa é a E o ideia não de chegar no pico alongar. é a ideia, né? Porque aí o pico fica mais baixo. Então, quanto mais tempo demorar para chegar no pico, melhor, né? Então, a gente não chegou nem no pico, ou está chegando agora, e já está se falando em abertura, está se fazendo uma abertura. Imagina, se você compara com outros lugares, como a China e a Coreia é modelo, tanto para estudo quanto para combate. Eles testavam 90% da população, conseguiram É, testar muito e é, controlaram com testagem. Eles tiveram alguns casos já, e quando começou a se desenhar uma possível segunda onda, eles voltaram a apertar os testes, intensificar, e outros países têm feito isso também, ficar muito de olho na segunda onda, porque então, essa ela questão da pelo testagem em que massa, dizem os infectologistas, ela é natural. e essa questão de testagem em massa já é dito pela Organização Mundial da Saúde, eu lembro já, meu, há meses, um mês, 2 meses atrás, que a única forma de se pensar numa reabertura é com testes em massa
para você controlar a localização, né, das pessoas que já estão contaminadas e das que não estão contaminadas, e a estruturação de leitos, né? Você ter uma quantidade de leitos suficiente para atender. Então, que é exatamente o que não está acontecendo aqui no Brasil nessa retomada. A minha mãe está dizendo aqui, ó, que o governo avisou em 4 de fevereiro que já tinha Covid no Brasil, mas o carnaval ocorreu normalmente. É fato, né? Não, o primeiro caso é de 26 de fevereiro. Não, então, mas O primeiro parece que no caso é começo de de 26 de fevereiro, fevereiro. mas parece que no começo, quando foi que o Bolsonaro fez aquele decreto de emergência? Você É. lembra? Não, o primeiro caso O oficial do primeiro caso é Brasil, 26. 26 de fevereiro. Antes disso, o governo tomou a iniciativa de mandar um avião buscar pessoas que estavam na China, em Wuhan, e fizeram aquele isolamento e tudo mais. Então, no carnaval, hoje, se sabe que provavelmente já tinha o vírus circulando durante o carnaval. Sim. Mas não tinha. Eu discordo nesse ponto das pessoas, não dava para você cancelar o carnaval naquele momento, com as informações que se tinha naquele momento. Seria ótimo que se tivesse feito isso, seria ótimo, mas é muito fácil você falar isso agora com as informações que a gente tem. Eu vou dar um exemplo. Lá nos Estados Unidos, em São Francisco, teve um artigo, não me lembro em qual jornal, que publicou lá em São Francisco, falando disso. São Francisco foi uma das cidades mais afetadas, a região da Califórnia e tudo mais. E São Francisco teve um time que disputou a final do campeonato de futebol americano, o São Francisco 49ers, e perdeu. E esse artigo falava como a derrota pode ter salvado milhares de vidas. Porque no caso de E daí uma não teve outro vitória, jogo? naquele momento, que não se sabia ainda que o vírus estava circulando por ali, as pessoas já estavam, muito provavelmente, com vários casos, centenas, talvez milhares de casos, as pessoas iam para a rua comemorar, iam se juntar em aglomerações enormes, e talvez centenas de milhares de pessoas a mais teriam morrido por conta dessa comemoração. Então, o acaso resolveu esse problema lá. Ou amenizou, né? Resolveu não, amenizou esse problema. É interessante você dizer isso, mas você consegue olhar isso com os dados que você tem hoje. Naquele momento, Você não sabia, né? Seria difícil. E aí eu acho que não dá para culpar nenhum governo, nenhuma autoridade pública nesse momento, naquele momento. Não tinha informação suficiente para falar: temos caso, temos perigo, a gente não tinha testagem, não tinha nada. Então fica difícil. Por isso que a testagem é tão importante. Né? Então, e é por isso que daí eu concordo quando você falou isso também. O Brasil, ele começou muito bem, né? Ele fez um isolamento ainda antes da coisa estourar. Então, caraca, legal, né, isso? Porque a gente está evitando, não vai fazer que nem a Itália, que esperou o negócio estourar para daí fechar. A gente já começou a fechar antes. Só que, ao mesmo tempo que a gente fechou, a gente continuou mandando informações para as pessoas de que não era tudo isso, né? Então, o próprio governo federal, né, a clássica briga lá do Mandetta com o Bolsonaro, um fala para ficar em casa, o outro fala para ir trabalhar, um fala para ficar em casa, o outro fala para ir trabalhar. Essa confusão de mensagens fez com que as pessoas falaram, não, se nem eles estão sabendo, eu vou trabalhar, vou cuidar da minha vida aqui e ver o que acontece. E isso foi causando daí todo essa sequência de fatos, né? Que aí o STF entrou no meio. É interessante que aí a gente volta naquela questão inicial, que foi por isso que você resolveu colocar esse bate-papo aqui para rolar, que é a importância da informação. A gente está falando de problemas causados por desinformação, por desencontro de informação, por dados de informação mal dada ou informação manipulada. E nem sempre. Quiser, enfim. E nem sempre desinformação. E nem sempre é uma informação mentirosa. Mas muitas vezes é uma distorção, né? Você olha... É uma informação desconectada do momento. Ela pode estar descontextualizada, ela pode estar fora de período. Né? E aí fica realmente difícil, e isso mostra a importância, né, da imprensa, né, e do trabalho da imprensa.
Você acha que agora porque para piorar no Brasil a gente ainda tem a questão eleitoral, né? Eu acho que isso também foi outro agravante forte, né? Prefeitos fazendo coisas em vez de pensar no bem da população, pensando em reeleição, a gente sabe que isso aconteceu. Como que você acha que as eleições... Primeiro, você acha que a eleição vai acontecer em outubro, novembro, dezembro, ou não vai acontecer eleição? Pelas informações que a gente tem até agora, ela vai acontecer, né? Se você me perguntar, elas deveriam acontecer? Eu acho que para o processo democrático, elas deveriam acontecer. Você esticar mandatos pode abrir precedentes. A intenção pode ser melhor. Vamos esticar os mandatos, depois a gente resolve a eleição, não é a hora, etc. Mas esticar mandatos, principalmente nesse período conturbado que a gente está, tanta gente defendendo processos autoritários antidemocráticos, você pode passar novamente a informação, de que a tudo bem, mensagem errada. dá para ser flexível bem. nesse ponto. Isso, exato. Então, por esse lado, eu acho que as eleições precisam acontecer. Agora, elas precisam acontecer de maneira diferente. As medidas sanitárias precisam ser tomadas. Então, as eleições talvez acontecer em 2, 3 dias. Não sei. Então, mas Sabe? Paulo, a gente não tá sei. vivendo hoje um processo de reabertura que, pela lógica, né? Porque se hoje você já pode ir no comércio, já pode entrar em shopping. E desculpa, mano, essas regras de prevenção não vão funcionar. A gente sabe que não A vai gente está funcionar. vendo Santa Catarina, né? Os casos aumentarem muito depois que liberou a abertura de shopping. A gente tem visto isso acontecer Porque já. as pessoas não têm. Então usa máscara. Aí usa máscara no pescoço e o outro usa máscara na cabeça ou põe a máscara, mas tira a máscara, cai no chão, pega na maçaneta, daí pega na máscara e põe na cara. Então, tipo, a máscara tem um amigo meu no mercado, ele falou que o povo chega no mercado sem máscara, aí ele falou, não pode entrar. Ele enfia a mão no bolso, tira a máscara e coloca. Mano, aquele rapaz que nunca lavou aquela máscara, ele tá com aquela mesma máscara desde 20 de março. É. Então a gente sabe que essas medidas elas são bem relativas. E aí eu acho que se a gente pensar numa eleição lá em dezembro, a eleição em si, o fato da pessoa ir lá e votar e tal, eu acho que não... É legal essa ideia que você falou de 2, 3 dias. Mas o que mais me preocupa é a campanha, é o processo até chegar na eleição. Porque Sim. como é que você faz campanha? Se você, tecnicamente, você não pode sair de casa. Ué, a gente tem um presidente que foi eleito pelo Facebook. Então quer dizer que tem outras alternativas, né? Tem, sempre tem. Então, o que A gente eu está acho aqui falando uma complicado é live, isso. a gente tá conversando pela internet. Então, a comunicação pode ser feita por vários jeitos, não precisa ser presencial. Nesse Mas momento, né? sim, só que é isso. Não é, primeiro, que não é todo mundo que tem essa capacidade, mas também não é todo mundo que acompanha o processo político, né? Tem gente que chega só na hora lá e escolhe quem vai votar na hora lá, né? Pois é, infelizmente. E só para a gente encerrar aqui, já estouramos nosso tempo. E essa, né, de fake news, né? Porque esses disparos de mensagens falsas, eu até vi, cara, não sei se você chegou a ver, como eu falei com o médico esses dias, e aí eu tava fazendo uma pesquisa lá, cara, dia 28/5, uma fake news sobre o coronavírus gerou um tumulto no México que a prefeitura foi incendiada, tacaram fogo na prefeitura. Soltaram uma notícia lá de que o prefeito de uma cidade estava envenenando a população e que o coronavírus não existia. E o bagulho pegou. E saiu todo mundo louco, querendo a cabeça do prefeito.
Como é doido isso, né, cara? É. Eu acho que o único antídoto para fake news é educação. As pessoas que conseguem mais conhecimento, que têm mais acesso, que podem ter acesso à educação, a mais informação, que podem desenvolver pensamento crítico, elas estão menos suscetíveis a fake news. Porque elas vão olhar a notícia e vão bater o olho e falar, peraí, mas hum, será? Ou, que legal, mas deixa eu ver se isso é verdade. Então, desenvolvimento de pensamento crítico, eu acho que é o único antídoto contra a notícia, essa disseminação de notícia falsa. A Não tem gente, outra coisa. a E isso gente é fala, trabalho de formiguinha. é, e a gente vê até muitas campanhas, né? Tipo, não compartilhe sem confirmar, né? Ou, tipo, se é de um site que não é confiável, que não é conhecido, tome cuidado. Mas é isso, como a gente, ao mesmo tempo em que tem o boom dessas notícias falsas, a gente tá com essa polarização tão grande. Então, tipo, se a notícia, eu acredito, ela me favorece, aí eu acredito, né? Se ela vai de encontro com o que eu espero, eu já passo e clico no botão de compartilhar que nem louco e mando bala. Não importa de onde ela vem. Então, Mas são essas isso duas. é efeito da falta de pensamento crítico. É a falta de parar, de você ter bagagem, né? Educação, a tua vida ter te proporcionado isso. E a gente sabe que em países como o nosso, nem todo mundo, uma minoria, tem o privilégio de poder ter uma vida que proporcione isso, né? Que possa desenvolver a oportunidade de fazer isso, porque tem muitas outras preocupações na vida. É difícil você, ao mesmo tempo porque eu digo que é o único antídoto, e é mesmo, as pessoas, para parar de disseminar fake news, elas precisam parar e pensar e olhar o que elas estão olhando e ter a capacidade de examinar aquilo. Num país com tanta desigualdade social, é difícil você cobrar uma pessoa que precisa acordar de manhã e não sabe se ela vai comer, se ela vai ter dinheiro, se ela vai. Ela precisa ir para a rua, como a gente falou agora há pouco, ela precisa ir para a rua É, para ganhar o dinheiro do dia, para comer naquele dia. Então ela tem dia a dia outras preocupações que são muito grandes e E aí ela não dá tempo recebe, e de aí ela recebe uma desenvolver, informação, e aí ela recebe uma não informação dá dizendo tempo de que desenvolver. o Bolsa Família aumentou e vai Não passar tem pensamento R$ 1.000. crítico, Uhul, ela fica feliz e passa para frente, né? não tem pensamento crítico, não tem espaço para desenvolvimento de pensamento crítico. É. Por isso que a educação é o único antídoto para esse tipo de coisa. Para tantos outros, para a diminuição de desigualdade social, a educação é o único antídoto. E também para fake news. Então a gente tá complicado, né? Porque muitas das soluções que a gente tem, elas são a longo prazo, né? Então a gente ainda vai Sempre. viver um Não tem tempo caminho bom. fácil. A gente vai viver ainda um tempo bom dentro desta. Porque a gente tem a pandemia do Covid, a gente tem a pandemia da intolerância, a gente tem a pandemia dessa ignorância, né? Sim. Que polarizou tanto aqui no Brasil hoje que a gente ainda vai levar um tempo para conseguir passar por essa. A gente vence o vírus antes de vencer essas outras pandemias, né? Muito provavelmente. Paulo, muito obrigado pelo papo, muito bom conversar com você. Valeu mesmo pela nossa conversa aí. Vamos ver se a gente marca agora um videochat um dia com aqueles outros Pablo lá, o Vavá, com o Renato, e para a gente conversar e saber da vida um do outro. Beleza? Brigadão mesmo aí por essa conversa. Beleza. Beleza. Obrigado. E vamos fazer outro. Vamos sim. Sempre que você quiser. Pode chamar. Show de bola! Tá aí, hoje o Entrevista pelo Mundo foi para São Paulo, conversar com Paulo Galdieri, jornalista, formado lá no ano de 2000, tá vendo? Já todo grisalho. Eu ainda tô bem, rapaz, você tá todo grisalho aí, já todo gasto. Pois é, pois é.
Mas também, né? São quantas crianças em casa? Que já nem é mais criança, que já deve estar tudo adulto Não, trabalhando. pois é, agora 3. 3? É, eram Mas 2, já. agora tem mais uma. 3. Então, tá vendo? Eu não tenho nenhum ainda, rapaz. Por isso que meus cabelos são tão pretos ainda. Tá vendo? Ah, então você tá tranquilo. Show de bola. Valeu, Paulo. Brigadão. Esse foi a entrevista pelo mundo de hoje. Deixa eu ver com quem que eu vou falar semana que vem. Semana que vem a gente vai para a Austrália. Vamos voltar para a Austrália, para Gold Coast, falar com a Renée Furlanetti, que ela está morando lá já há vários anos. Renée eu conheci quando morei na Inglaterra, logo depois lá da faculdade. E aí ela, depois de um tempo, ela mudou para a Austrália e a gente vai conversar com ela. Vai ser segunda-feira, 8 horas da noite, direto da Austrália. Valeu, Vai Paulo. fazer ela acordar Obrigado. cedo, hein? Vai fazer ela acordar cedo. Vai fazer ela acordar cedo. É isso, já combinei com ela lá, vai acordar cedo e Coitada. aí a gente faz aqui 8 horas da noite. Um abraço, Paulo, brigadão, obrigado a todo mundo que acompanhou essa live e essa entrevista pelo mundo de hoje. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.